Eu leio a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no verso 21. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 21. Para isso, vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo, para que sigam os seus passos. Em outras palavras, o que ele está dizendo é isso, em linguagem bem direta. Vocês foram chamados para seguirem os passos de Jesus, lembrando que ele também sofreu. E que se ele também sofreu, se até Cristo sofreu, isso também pode acontecer com vocês. Vocês também podem sofrer. Mas ele deixou as pegadas dele, ele deixou os passos dele, no sofrimento dele, para, nos casos em que você sofre, nos casos do seu sofrimento pessoal, você possa seguir esses mesmos passos que Jesus seguiu. Não é só uma questão de, estão aqui os passos de Cristo e siga. Não, ele está enquadrando numa determinada situação e num determinado contexto. Essa carta de Pedro talvez seja um dos textos mais pastorais que nós temos ali no Novo Testamento, porque Pedro está escrevendo para um conjunto de igrejas da Ásia Menor, onde hoje você tem ali Turquia e arredores. Pedro está escrevendo para uma série de igrejas ali da chamada Ásia Menor, então conhecida como Ásia Menor, porque elas estavam passando por momentos difíceis. Desde serem perseguidos pelos judeus, que começaram a perseguir sistematicamente os cristãos, porque para os judeus os cristãos eram hereges, dizendo que seguiam a um homem herege que disse que era Deus. E nós não temos nenhum outro Deus a não ser Yahvé, que é o Deus criador. Então, um homem que aparece dizendo que é Deus, ou é herege ou é doido. E esses cristãos estão seguindo um herege ou um doido. Então, começaram a expulsar aqueles que se tornavam cristãos das sinagogas. As famílias judaicas expulsavam do convívio familiar aqueles que começavam a testemunhar a respeito de Cristo. As cidades judaicas marginalizavam os cidadãos que se diziam seguidores de Cristo. A par dessa perseguição judaica, também havia a perseguição romana, que estava longe ainda de se tornar uma perseguição sistemática e metódica, como vai se tornar mais ou menos nos anos 150 a 200. Mas já havia ali um incômodo dos romanos, porque ao mesmo tempo em que para os judeus aquilo era uma heresia, dizer que Jesus era Deus, para os romanos era um crime dizer que Jesus era o Senhor. Porque o único Senhor era César. Então você dizer que alguém se torna o seu Senhor, o seu Kyrios, e dizer que vai se submeter a ele, que vai obedecer-lhe, ser fiel a ele tão somente, isso era um insulto contra César e tudo o que César e o Império Romano simbolizavam. A perseguição mais cruel, mais profunda dos romanos começará depois. Você teve lapsos, fases de perseguição, como Nero, que a gente sabe que botou fogo em Roma para botar a culpa nos cristãos, no ano 64. E todas as indicações arqueológicas nos apontam que foi exatamente nesse período de Nero, entre 64 e 68, que Pedro foi sacrificado e Paulo foi sacrificado. Então, eles já lidavam com essas questões, com essas perseguições. Como se não bastasse, havia todos os outros problemas da vida. Havia todas as outras tribulações da vida, que acontecia para todo mundo.
Tribulação, problema na vida, não é um negócio que escolhe assim, ó, eu vou fazer aqui, esse aqui ficar doente, porque ele é ateu e aquele que é um crente sincero não vai ficar doente. Não existe isso. Esse aqui vai prosperar na vida, porque obedece a minha palavra, e aquele lá vai ser um miserável o resto da vida, porque não crê em mim. Não existe isso. Até porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse que devíamos amar e ser perfeitos como nosso Pai Celestial, que faz nascer o sol e cair a chuva sobre justos e injustos. O agricultor que tem uma grande colheita, ando devagar porque já tive pressa. tudo combinado que foi justamente para acordar os dorminhocos. O agricultor, que é piedoso, ora todo dia, lê a palavra, ele colhe os frutos dele e vai dizer, esses frutos o Senhor que me deu. O agricultor que não ora todo dia, não lê a palavra e nem acredita em Deus, vai colher os seus frutos e vai dizer, esses frutos aqui eu tenho porque eu trabalhei. E porque o tempo foi bom. E porque casou do clima ser o que esses frutos precisavam. Só por isso. Agora, não é porque o cara é ateu que Deus vai deixar que os frutos dele não cresçam. Assim como não é porque o cara é crente que sempre vai ter fruto bom. Porque a vida não obedece a essas regras. As nossas regras religiosas servem para a gente, mas não servem para a vida. Então, mesmo eles sendo muito piedosos, muito crentes, estavam passando. Olha, a rigor estavam comendo o pão que o diabo amassou. Se não estavam sendo perseguidos pelos judeus, estavam sendo perseguidos pelos romanos. Estavam passando momentos tremendamente difíceis. Aí é por isso que Pedro escreve essa carta, e por isso que ela é uma carta bem pastoral de conforto, ao mesmo tempo que ela é bem realista. E por isso ele é tão realista que ele diz, olha, vocês estão sofrendo, Cristo também sofreu. E quando ele sofreu, ele deixou pegadas aqui para vocês seguirem. Então, quando vocês sofrerem ou passarem momentos difíceis, sigam essas pegadas que ele deixou. É isso que ele está dizendo. Porque vocês foram chamados para seguirem a Cristo. Para que sigam seus passos. Cristo sofreu, deixando o exemplo. Cristo soube sofrer. Então, saibam sofrer. Saibam sofrer seguindo as pegadas de Cristo. Tem um samba bonito, a beça, desculpe fazer referência a isso, mas não tem como. Do Nelson Cavaquinho. Mas eu ouço esse negócio, eu me emociono toda vez, porque ele diz assim na letra dele, se eu for pensar muito na vida, eu enlouqueço. Carrego comigo um monte de dores. Meu peito é forte. E não deixo que ninguém veja as lágrimas nos meus olhos. Sigo a vida mostrando que estou contente, porque feliz é aquele que sabe sofrer. Um sambista petrino, sambista seguidor de Pedro, um sambista que está reproduzindo na letra que ele fez o que Pedro está ensinando aqui. Olha, saibam sofrer. Porque se vocês não souberem sofrer, vai ser dois sofrimentos. O sofrimento com os quais você já tem que lidar, e ter que carregar uma cruz pesada com suas murmurações, lamentos, legalismos,
expectativas, que é outra coisa. Outra coisa que faz a gente sofrer muito mais do que a gente já está sofrendo é ficar esperando de Deus coisas que Ele nunca garantiu. Coisas que a gente aqui espera jogar para Deus como se Ele é que tivesse prometido isso. E não, sou só eu que estou esperando que aconteça aquilo, tem nada a ver com Deus. E aí eu aumento mais ainda a carga, é aquela expressão, né? Não ajuda a carregar o caixão e ainda senta em cima. Não é? Além de estar sofrendo, eu ainda aumento a carga do meu sofrimento, cobrando de Deus coisas que Ele nunca disse, que Ele nunca prometeu, que Ele nunca garantiu. Pelo contrário, Jesus Cristo disse, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, eu estou com vocês, vamos atravessar as aflições juntos. Vamos superar essas aflições juntos. Então me dá uma pena, gente, me dá muita pena, ver às vezes pessoas que sofrem, carregam um peso, carregam um fardo, buscando explicações em Deus para certas coisas, e eu digo, fica tranquilo. Deus não tem nada a ver com isso, fica tranquilo. Isso faz parte da vida, isso está acontecendo com você, podia acontecer com qualquer um. A diferença não é que não vai acontecer com você, a diferença é que você tem a presença dele para ir junto com você, atravessando aí esse mar, mas fica tranquilo. Ele está com você. E é disso que Pedro está falando aqui nessa carta, uma carta escrita para um momento muito difícil da igreja, que para todo lado que eles olhavam havia um contexto difícil, atribulado, aflitivo. E ele então escreve coisas como essa. E aí, é claro que a gente tem que dar uma repassada em algumas outras coisas que estão relacionadas com essa aqui. Porque a carta ela tem 5 capítulos. Ela não foi escrita em capítulos, capítulo foi botado depois para ajudar a gente a achar. Mas é uma carta que, comparada com Filemão, é uma carta média. Comparada com Romanos, é uma carta curta. Mas comparada com Filemão, com 3º João, é uma carta média. É uma carta que, podemos dizer, tinha uma extensão média, que Pedro escreveu, para confortar e encorajar aqueles cristãos. Então ele começa com essa tese. Olha só, vocês estão sofrendo? Cristo sofreu. Só que quando ele sofreu, ele deixou lá uns exemplos, umas pegadas, que quando vocês estiverem sofrendo, devem seguir essas pegadas. É claro que Pedro, então, está falando nessa carta sobre as pegadas que Cristo foi deixando para a gente seguir. Eu quero passar algumas, obviamente, não vou passar a carta toda. A carta de Pedro, para ser estudada a exaustão, aí exigiria pelo menos de 10 a 12 mensagens. Eu quero fazer isso numa mensagem só. Então eu vou destacar algumas coisas, mas que estão entrelaçadas aqui, com o fato de saber sofrer, saber atravessar a provação, saber vencer e superar os momentos difíceis. Primeira coisa, que é indispensável para quem quer ter maturidade e seguir os passos de Cristo no seu sofrimento, é saber o que vale para Deus. Você precisa saber o que você vale para Deus. Se você não tiver consciência disso, qualquer brisa marítima derruba você. Não precisa nem ser uma ventania. Se você não tiver essa consciência, qualquer brisa marítima te desequilibra. Pessoas que desconfiam que Deus se esqueceu delas, que Deus não olha para elas, que Deus não ouve suas orações, que Deus está muito distante e não está vendo, Deus não está vendo, são pessoas que ainda não compreenderam o que valem para Deus. Então Pedro diz o seguinte, olha, abrindo a sua carta, vocês foram comprados não por ouro nem por prata. Vocês foram comprados pelo quê? Sangue de Cristo. Que é o que ele fala no capítulo 1. Então lá, quando ele diz, lá na frente, olha, sigam aqui o exemplo de Cristo no sofrimento de vocês, façam como Cristo fez.
Em nenhum momento Jesus desconfiou que era amado por Deus. Que, aliás, era uma expressão que era dita não para ele, mas para os outros. Pelo menos em 2 episódios. Aqueles que são bons leitores dos evangelhos se lembram disso. No seu batismo, a voz que veio dos céus dizia: "Este é meu filho amado". E no momento da transfiguração, a voz que vinha do céu dizia: "Este é meu filho amado". Não estava dizendo para Jesus, Jesus sabia disso, estava dizendo para os outros. O que ajudou Jesus a suportar o que ele precisava suportar era não duvidar em nenhum momento, ter a certeza absoluta, ter a convicção do que ele valia para Deus, do que ele valia para o Pai. E sabe a força que é você ler um negócio desse? Você não foi comprado por ouro, porque ouro não podia pagar por você. Você não foi comprado por prata, porque prata não podia pagar você. A única coisa que podia pagar por você foi o sangue de Jesus. Sabe o que é você ouvir isso? Olha, você vale mais que ouro, você vale mais que prata, você vale o sangue de Cristo. Foi o preço que Deus pagou por você? O sangue de Cristo? Então é a primeira coisa para a qual o apóstolo Pedro aqui abre nossos olhos. Olha, vocês vão conseguir superar bem suas crises, suportar bem as suas adversidades e aflições, em primeiro lugar, seguindo esses passos de Jesus. Lembrem-se como Ele, quem vocês são para Deus. Lembrem-se do que vocês valem para Deus. Lembrem-se do preço que Deus pagou por vocês. Então, como é que você vai dizer: "Ah, Deus se esqueceu de mim"? Por causa do quê? O que é que passemos nessa vida que pode colocar esse tipo de dúvida no nosso coração, se Ele deu a vida do próprio Filho por nós? Como diz Paulo em Romanos 8 também, Ele deu a vida do seu próprio Filho por nós. Então, espera aí, não se subestime. Não se esqueça do que você vale para Deus e do que Ele fez por você na cruz. Então não é o sofrimento, não é a adversidade, não é a perda, não é a provação, não é a dor, não é a doença. E voltando a Romanos 8 de novo, nada disso, nem a morte pode nos afastar do amor que temos de Deus em Cristo Jesus. Então olha só, siga o exemplo de Cristo, diz Pedro. Ele sofreu, vocês sofrem, e ele deixou esses passos, sigam esses passos. Primeiro, lembrem-se do que vocês valem para Deus, porque Jesus sabia o que ele valia para Deus, o que ele valia para o Pai. Então, o sofrimento que ele teve que enfrentar foi o que o confortou e o encorajou, foi nunca duvidar disso, do que ele era para o Pai. E é o que nos conforta e encoraja, é lembrarmos o que nós somos para Deus. Então, lembre-se do que você vale para Deus. Não se desespere com qualquer situação e nem renegue sua fé e nem duvide da bondade de Deus, porque você está passando coisas que acontecem com todo mundo às vezes, porque faz parte da vida. A segunda coisa, eu encontro um pouco mais adiante, já na abertura do capítulo 2, quando Pedro diz assim: como crianças, desejem de coração o leite puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que vocês provaram que o Senhor é bom. É uma coisa sai da outra. Então ele diz: bom, lembrem-se do que vocês valem para Deus. E agora que vocês sabem que o Senhor é bom, agora que vocês têm essa consciência de como Deus ama vocês e do que vocês valem para Deus, alimentem-se disso. Alimentem-se desse alimento. Nutram-se dele. Por meio dele, cresçam.
cresçam para essa salvação que está preparada por Deus para você. Para quando você estiver salvo junto a Ele e tiver superado já todas as coisas, para que você chegue lá com um sentimento de realização muito mais profundo, porque você cresceu e porque você amadureceu na fé. Bom, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu vou tentar explicar isso, tá? É um negócio meio complicado para entender, mas eu vou tentar explicar isso. Por que a Bíblia fala tanto que a gente tem que amadurecer, tem que crescer? O apóstolo Paulo diz lá, todos nós temos o mesmo fundamento, todos nós. Só que alguns constroem só coisas de feno e de palha e madeira, outros constroem coisas de prata e outros constroem coisas de ouro. Bom, o fundamento é Cristo, todos nós temos. A diferença é o que nós estamos construindo em cima desse fundamento. Estão entendendo? É o nosso processo de amadurecimento em cima dele. Todos nós temos Cristo. Cristo morreu por todos nós. Todos nós fomos agraciados pela salvação em Cristo. Todos nós. Não se trata de ir para o céu ou não ir para o céu. Todos vamos. Isso é outra história. O que ele está falando aqui é o que construímos nós agora em cima dessa certeza. De que maneira nós amadurecemos e desenvolvemos nossa fé em cima disso, porque é dessa forma amadurecida e desenvolvida que a gente chega lá, com o tamanho que conseguirmos ter. E aí eu quero fazer uma comparação, é aí que vem a minha comparação. Imperfeita, tá? Porque dessas coisas é difícil a gente falar, mas é o único elo que eu consigo criar. Você imagina um copo pequeno, um copo médio e um copo grande. Está imaginando? Aí você enche o copo pequeno d'água, você enche o médio d'água e você enche o grande d'água. Os três estão cheios. Satisfeitinhos. O pequeno está satisfeito com a água que cabe nele, o médio está satisfeito com a água que cabe nele, o grande está satisfeito com a água que cabe nele. Até porque se você quiser botar mais água no pequeno, não cabe, é aquilo que cabe nele, mas está lá. Essa é a diferença. Todos nós somos copos que o Senhor enche. Só que amadurecer na fé e desenvolver a nossa visão madura de fé é que vai estabelecer o tamanho do copo que somos. Não é que ninguém vai ficar frustrado, não. Se você vai ser copo pequeno, você vai estar cheio. Você vai estar feliz da vida, estou cheio. Mas claro que é uma realização diferente do outro que é o copo grande, que também está cheio, e que coube mais água nele. Não é uma questão de frustração e insatisfação, é uma questão de que Deus só pode fazer em você o tamanho que você tem. E pronto. Então quando Pedro diz, olha, desenvolvam a fé de vocês, Pedro está dizendo, desenvolvam o tamanho desse copo, para que Deus possa encher mais. E vejam, nem é questão de que vamos chegar no céu e vamos, o copinho pequeno dele ali. Isso é coisa nossa, isso é coisa de sociedade de concorrência, sociedade de disputa, de classe social, isso é coisa nossa. Isso não tem nada a ver com a realidade criada por Deus. Eu volto a dizer, não é uma questão de frustração ou de insatisfação, você vai estar cheio. Só que você vai estar cheio com o tamanho que você é. É disso que Pedro está falando. O fundamento é Cristo e todos nós estamos salvos. Agora, compete a você. Como é que você vai desenvolver o seu copo? Para que Deus vá enchendo de acordo com o tamanho que você tem. Então você amadurece mais na fé, você tem uma visão mais ampliada do reino, você conhece mais profundamente a palavra, você consegue sair de um legalismo religioso e entender os princípios dos ensinos do Evangelho,
Você fica dependendo do que pastor A e pastor B vai dizer e vai em qualquer onda que acontece? Ou você tem a sua maturidade a ponto de poder dizer isso aqui é besteira, isso aqui é bobagem, e esse cara está falando porcaria? Maturidade de fazer as coisas por saber que é certo. Não porque a lei manda. Não porque vai tomar uma multa. Não com medo de ser denunciado, mas porque sabe que é o certo. Maturidade no relacionamento com os outros, maturidade para saber conviver. Maturidade das virtudes. Isso é você que vai desenvolver e vai deixar Deus desenvolver em você. Quanto mais você amadurece na fé. Quando Cristo sofreu, a gente sabe o tamanho que ele era. O que isso tem a ver com o seu sofrimento? A maneira como você vai passar por seus sofrimentos depende fundamentalmente dessa maturidade. Do tamanho do seu copo. A maneira como você vai suportar certas coisas ou não. A maneira como você vai atravessar certas crises ou não. A maneira como você vai superar certos momentos ou não, depende fundamentalmente, querido e querida, do tamanho do seu copo. Por isso que Pedro está dizendo, cresçam. Que Cristo deixou as pegadas de passar pelo sofrimento como gente grande. Cristo deixou as pegadas de passar pelas provações como adulto. E não como uma criança desmamada. Há uma terceira coisa, que eu vou fazer só en passant, porque há uma quarta que eu quero falar também. Mas aqui, em terceiro lugar, ainda um pouco mais adiante, Pedro diz assim, lancem sobre ele as ansiedades, porque ele tem cuidado de vocês. Essa é outra coisa, que voltamos lá. O que é que sabemos do que valemos para Deus? O que é que sabemos do quanto Ele nos ama? É fundamental para a gente não ter ansiedade. Pedro está dizendo, olha, Jesus passou pelos sofrimentos dele, mas não passou com ansiedade. Pelo contrário, ele dizia aos discípulos, não fiquem ansiosos, como vocês ficam. Lembrem-se que Deus cuida de vocês, alimenta os pássaros, veste os lírios, como não vai cuidar de vocês? Não apressem as coisas, ansiosos. Basta cada dia seu mal. Tudo isso foi dito por Jesus. Ele sabia sofrer. Ele sabia sofrer, mas sabia porque ele sabia o que ele era para o Pai e sabia que ele tinha um Pai que era bondoso e cuidava dele. Lancem sobre ele a ansiedade de vocês, porque ele tem cuidado de vocês. Se você não tiver essa consciência, você vai lançar sua ansiedade para um Deus que você não sabe se tem cuidado de você? Sabe lá o que esse Deus quer fazer com você? Quais são as verdadeiras intenções dele? Aliás, não foi essa a primeira tentação? Quais são as verdadeiras intenções de Deus quando não deixou vocês comerem desse fruto? Então, se você não tem essa consciência das intenções de Deus para com você, você não consegue descansar nele. Como é que você consegue descansar no automóvel que você não confia no motorista? Como é que você vai tranquilo num avião se você não confia no piloto? Como é que você sobe num elevador sem ter confiança no pessoal que faz a manutenção do elevador? Vocês estão vendo que tudo é uma questão de confiança? Você só entra no táxi porque confia que o motorista vai dirigir bem. Se você desconfiasse, você não entrava. Você só sobe no avião porque acredita que aquela parafernália toda vai dar certo. E você só entra no elevador. Tem uma
Eu fui pastor de uma senhora que ela não subia de jeito nenhum em elevador. Ela não subia de jeito nenhum em elevador. E uma vez, ela estava contando, ela morava num prédio, morava 11º, 12º andar, faltou luz. E o pessoal reclamando porque ela subia de escada. E ela, não, sobe de escada sempre. Eu não entro nesse negócio. Mas também ela não acreditava que o homem tinha chegado à lua, então tá certo, não podia acreditar em elevador mesmo. Mas como é que você entra num elevador se você não confia? É tudo questão de confiança. Mas, como é que você come num restaurante sem confiar na higiene do cozinheiro? Sem confiar que o cozinheiro não deu uma cusparada no prato antes de levar para você? Hã? Já passou pela sua cabeça isso? Olha, nunca reclamem com... Olha, eu fico por conta... Eu já tenho uma cisma com gente que maltrata quem está servindo. Se tem uma coisa que me deixa desnorteado é ver alguém maltratar alguém que está prestando um serviço. Eu fico desnorteado. Eu saio para a defesa daquela... Então, uma vez num restaurante, eu vi um camarada brigando com um garçom, mas colocando aquele garçom debaixo da sola. Para mim, isso é um resquício dessa cultura escravagista nossa, de senhores e escravos. Quando uma pessoa acha que tem o direito de humilhar o outro, é escravagista sem saber. Sem saber. Aí trata um empregado, trata um funcionário como um escravo, porque é a mentalidade escravagista dessa porcaria de cultura escravagista em que a gente foi criado. Agora, vai um conselho de amigo, não briga com o garçom. Se o bife veio mal passado, coma. Não peça para ele passar de novo. Não peça. Bom, você vai e confia, você só entra num restaurante porque você confia. O que Pedro está dizendo é o seguinte, por que a gente desconfia de Deus? Por que quando chega na hora da gente sofrer, por que quando chega na hora de você enfrentar uma situação difícil, você vai desconfiar de Deus? Vai desconfiar que Ele não está te vendo? Aí Pedro diz, não funciona, não vai funcionar. Então você só consegue lançar suas ansiedades sobre o Senhor se você sabe que Ele cuida de você. Senão não vai conseguir, você vai morrer de ansiedade. Vai ter um infarto, vai ter úlceras 1000, mas não vai conseguir lançar a sua ansiedade para o cuidado do Senhor. E aí, para encerrar então, a quarta coisa. Cristo deixou esses passos, tá bem? Então, sigam os seus passos. Ele sabia o que ele valia para o Pai. Pedro então diz, vocês foram comprados pelo sangue de Cristo. Valem muito mais que ouro e prata. Lembrem-se disso no seu sofrimento. Segundo, Cristo sabia lidar como um amadurecido, coração crescido. O Guimarães Rosa fala disso, crescido de coração. Sabe? Crescido de coração. Ele era um crescido de coração. É o que a gente precisa ser, maduro, crescido de coração para atravessar certas questões. E terceiro, ele sabia do cuidado que Deus tinha por ele, por isso ele não ficava ansioso. Então Pedro diz, ele deixou esses passos para que vocês sigam na provação de vocês. Sigam. E para encerrar, Pedro diz duas coisas ali, no capítulo 1 e no capítulo 4. No capítulo 1, ele diz, importa que vocês passem por diversas provações, é a palavra poikiné do grego. Variadas provações, diversas provações, múltiplas provações. Importa que vocês saibam passar por isso. Pedro diz isso no capítulo 1 lá da carta. Quando chega no capítulo 4, ele está dizendo, olha, sirvam a Deus com o dom que Deus deu a vocês pela sua variada graça. É a mesma palavra, poikenês, que ele usa lá. A múltipla graça de Deus, a variada, a diversa graça de Deus. Então, as provações são poikenês,
As provações são variadas, são diversas, são múltiplas, são várias, a gente passa por múltiplas provações. Mas a graça de Deus também é múltipla, variada, diversa. Sabe por quê? Porque para cada tipo de provação que temos, Deus nos provê com um tipo da sua graça. E é isso que Pedro está dizendo. Ele vai nos equipando. Assim como você tem uma veste própria para mergulhar e uma veste própria para ir para o espaço, para cada tipo de situação que você vive na sua vida, diz Pedro, você tem um tipo da graça. Porque a graça é múltipla. E vai equipando você. E vai preparando você. Então, não sejamos ingênuos, gente. Não vai na conversa desses pastores que dizem que crente não sofre, que crente não tem problema financeiro. Bobajada isso. Esqueçam. Esqueçam. A vida está aí para a gente ser vivida. A vida está aí para a gente viver. E não tem como viver a vida sem passar por momentos difíceis. Não existe vida sem momentos difíceis. Não existe vida sem adversidades. Não existe vida sem crises. Não existe. Mas o que existe também é Deus conosco. O que existe também é a gente sabendo seguir esses passos de Cristo, que sabia sofrer e nos ensinou a sofrer, na certeza de que temos conosco aquele que ressuscitou dos mortos. Que o Senhor assim nos inspire e nos encaminhe. Amém.